Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que ótimos. Hoje a nossa aula será diferente. Nós não estaremos num ambiente presencial, mas estaremos aqui, ó, conectados. Falaremos um pouco sobre a nossa prova, faremos uma revisão sobre os aspectos que nortearam o nosso avaliando o aprendizado. E para que isso fique bem gostoso, bora fazer uma revisão comentada, trazendo aspectos lá do que a gente viveu, conectado com aquilo que o avaliando o aprendizado solicitava. De modo geral, já adianto, vocês foram muito bem. Parabéns, foram excelentes avaliando o aprendizado, ó. Todo mundo que fez, né? A média foi alta do grupo, então, parabéns mesmo para todo mundo. Fico muito orgulhosa. Vocês sabem sobre a minha admiração pelo grupo, do quanto vocês, né, crescem a cada aula, do quanto a gente consegue realmente expandir o tema dentro e fora da gente. E hoje nós, então, vamos fazer a revisão do Avaliando o Aprendizado, assim, de forma virtual. E na próxima aula, vocês não se esqueçam de ir com a roupa para a aula prática, que nós vamos fazer algumas mensurações pelo espaço físico da Estácio e também vamos participar daquela corrida, né, do plugin, daquela corrida que tem como objetivo limpar as ruas, olhar, né, com essa visão mais ampliada para a questão ambiental, para a retirada dos resíduos sólidos dos meios urbanos, dos locais onde há atividade coletiva de seres humanos. Então, não se esqueçam que na próxima aula, na nossa próxima quarta, todo mundo de roupinha, que nós vamos fazer uma super atividade bem gostosa, do jeito que a gente ama. E também não se esqueçam que dia 7 agora, sábado, nós temos uma ação lá na instituição Frasol. Essa instituição foi aquela que nós também ajudamos no festival de dança, naquele festival que foi intitulado Mais Movimento, Menos Tela, que muita gente dançou. O Gabriel, inclusive, participou desse festival. Então, quem puder, se organize para estar no sábado de manhã na instituição Frasol. Vai ser uma linda comemoração em razão ao Dia das Crianças. E no dia 14, que é o domingo que vem, dia 14 ou 15, hein? Na realidade, acho que é dia 15. No próximo domingo, nós vamos estar no Parque Tom Jobim. Esse parque nós tivemos o ano passado e o Gabriel também esteve. E foi muito gostoso, foi uma experiência maravilhosa. Haviam muitas crianças e nós estivemos com as atléticas, com a Lauerp, e foi um momento assim incrível. Eu gostaria muito de contar com vocês nesses dois eventos. Sei que muitos de vocês moram fora, como o Luiz Gustavo, como os Além, mas se organizem. Se vocês conseguirem estar aqui conosco nesses dias, será ótimo. E o aprendizado, tenho certeza, será incrível. É importante que a gente amplie os nossos horizontes para além dos muros da Estácio, porque é uma oportunidade da gente viver um pouco também da nossa profissão em outros locais, sentir um pouco o que é ser um profissional de educação física sem estarmos formados. Então, eu espero você, faça uma agenda, se organize e venha fazer parte dessa equipe, porque com certeza vai marcar a sua vida. Assim como eu sei que marcou a vida de quem esteve no Pop Rua, do Renan, da Camila e do Lucas. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer o que vocês viveram na ação com as pessoas em situação de rua. Gente, foi incrível, foi demais. E eles vão contar para a gente também na próxima semana o que é que eles viram lá e o que eles sentiram. Mas, sem delongas, bora fazer a revisão comentada da nossa prova. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e nós vamos começar a olhar para
para avaliação, né? Mas do ponto de vista do gabarito. Então, a nossa primeira pergunta trazia assim, ó, nas últimas décadas, muitas reflexões acerca da relação entre avanço tecnológico, aceleração da industrialização e meio ambiente foram realizadas, né? Muitas pessoas estão pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Muita gente tem pesquisado esse tema. Prova disso foram os eventos que nós tivemos com o Samir Mussa, que nos ajudou a pensar também do ponto de vista do meio ambiente, da sustentabilidade, ele que é um técnico e que trabalha com isso. Então, coisas que nós ouvimos de alguém diretamente da área e que nos coloca a refletir e pensar na nossa situação, na nossa vida, no nosso dia a dia, e quanto essas atividades industriais e tudo o que nos cerca impactam diretamente aquilo que a gente vive. E aí, ó, durante as aulas, promovemos, da mesma forma, intensas reflexões sobre essa temática, na qual o profissional de educação física também está inserido. Escolha, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta um posicionamento mais assertivo sobre as relações tecnologia, indústria e meio ambiente. Assertivo, essa palavra assertiva significa um posicionamento mais correto, né? Que deu certo, tá? Vocês vão perceber que a prova traz mesmo alguns conceitos que a gente não ouve no dia a dia. E é justamente para isso, para inquietar a gente, para a gente buscar, né, ampliar o nosso repertório, fazer uma construção dialógica com um dicionário, faz muito bem, né, ler de vez em quando um dicionário para ampliar mesmo o volume de palavras que nós usamos, ó, no dia a dia. Então, essa questão, qual era a opção correta? Era a opção D, perdão, a opção E, que traz o quê? O avanço tecnológico é inerente. O que significa esse termo inerente? Inerente significa uma característica essencial, tá? Então, o avanço tecnológico é uma característica da racionalidade humana. Porém, são as escolhas de consumo e de uso da tecnologia que serão determinantes para o caminho rumo à sustentabilidade, que é bem aquilo que o técnico Samir Mussa pontuou para a gente. Quando nós vamos no mercado, como é o consumo consciente? O que nós vamos adquirir? Né? Um material que não dá reciclagem, ou nós vamos adquirir alguma coisa cujo custo também, né, esteja dentro das nossas posses, mas algo que possa ser reciclável. Então, a resposta é essa. A criação desse ser humano com uma consciência maior sobre o consumo e a necessidade de diminuir, né, esse consumo, para que a gente tenha um consumo consciente de tudo que nós vamos usar no dia a dia, diminuindo de forma robusta, né, de forma concreta, o lixo que nós geramos no nosso dia a dia, que chega a 800 gramas até 1 quilo. Então, nós podemos fazer isso, podemos reduzir o material que nós jogamos, né, que nós descartamos. 2. A segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente contou com a presença de 178 países e seus principais chefes de Estado, e teve como objetivo maior conciliar o desenvolvimento com a conservação do ecossistema, e, nesse sentido, produziu documentos que passaram a nortear ações a serem empreendidas nos anos posteriores. Selecione dentre as opções abaixo aquela que indica o nome dessa conferência e os respectivos documentos gerados. Bom, nós falamos muito, né, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falamos sobre a Agenda 21, e aqui traz uma informação bem conceitual. Ela estava lá na sala de aula virtual. A maioria de vocês acertou, porque o próprio enunciado já traz um conjunto de informações que vão te levando à opção B.
né, que fala sobre o rio, que essa conferência foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a Agenda 21, Princípios para a Administração Sustentável de Florestas, Convenção da Biodiversidade e Convenção sobre as Mudanças do Clima, né? Que é bem o que a gente está vivendo agora também, com esse calor danado. Então, a opção B de bola era verdadeira. Essa questão que trazia esse gráfico dos resíduos sólidos é uma questão que foi aproveitada do ENAD. Então, ela foi contextualizada na avaliação do ENAD, que é aquele exame nacional, né, que é feito para quantificar, para mensurar a qualidade do ensino nas instituições superiores, não só de educação física, todos os cursos passam pela avaliação do ENAD, tanto no egresso quanto quando os alunos entram, né, para a faculdade, como no último semestre, quando o aluno está saindo da faculdade, justamente para medir o quanto a faculdade foi capaz de impactar positivamente na profissão desse indivíduo. Então, o gráfico marca aqui a situação da quantidade de municípios que têm aterro sanitário. Aterro sanitário é aquele espaço que fica geralmente fora da cidade, aonde são acomodados aquele material inerte. Lembra que a gente falou do material inerte? Que é bituca de cigarro, palha de aço, absorvente. Esse material inerte, que não tem o que fazer com ele, né, acaba indo para o aterro sanitário. Não tem o que fazer, vírgula, porque dá para queimar, dá para fazer outras coisas. Esse material inerte é um material que ele precisa ser repensado, ele precisa entrar dentro da gestão municipal de resíduos sólidos para que ele possa ter um fim ambientalmente correto. Então, o aterro sanitário hoje é fruto desse material inerte e daquilo que não deu para reciclar, tá? Daquilo que os catadores de material reciclável não retiraram, as associações, né, de material reciclável não retiraram e acabou sobrando, e eles vão para um espaço, geralmente é um buraco na terra, onde eles são acomodados, tá? Esse aterro sanitário, ele precisa seguir algumas regras para que não venha aves, né? Ali naquele local, para que não cheire. Ele precisa também ter uma membrana, tá? Tipo, como se fosse uma lona, mas é uma lona um pouco mais grossa por conta do chorume gerado, para não afetar a, os corpos d'água, tá? E esse aterro sanitário, ele é o quê? Ele é uma medida anterior ao aterro controlado. O aterro controlado, ele já tem um sistema de drenagem que capta o chorume, para que não tenha problema com os lençóis freáticos. Ele também já tem uma cobertura, para que não tenha esse problema com as aves. Então, o Brasil, ele legalmente já devia ter se ajustado em 2010, mas muitos municípios ainda não se ajustaram a tudo isso. E alguns municípios, inclusive, ainda estão com lixão. Lixão é o que todo mundo sabe, é aquele lixo a céu aberto, que está tudo ali, não foi separado material reciclável, inerte, nada, está simplesmente tudo ali jogado. Então, quando nós olhamos para esse gráfico, nós podemos verificar que a região norte e nordeste tem o maior volume de lixão, quando comparada à região, por exemplo, sudoeste e sul, né? No Brasil ainda, quando nós olhamos para as últimas 3 barrinhas aqui da direita, nós podemos identificar que o maior volume ainda está associado ao aterro sanitário, quando comparado ao aterro controlado e ao lixão. Então, são medidas que os órgãos ambientais estão em cima
para que sejam contidas, mas que a gente ainda tem um passo, né, grande para alcançar. E dentro disso, nós precisamos avaliar, então, as questões que foram solicitadas aqui na avaliação do ENAD, tá? Então, essa avaliação do ENAD contou com essas informações. O meu team, como nós estamos aqui em gravação e estou sozinha, ele me avisou que está sem movimento e que ele vai fechar. Então, estou voltando para lá para que vocês possam acompanhar as questões da avaliação, tá bom? Então, abri aqui, ó, meu PowerPoint, estou voltando para cá. Então, aqui eram questões para a gente realmente ler e interpretar, tá? Então, essa segunda aqui está certa, essa terceira também está certa, essa quarta também está certa e essa quinta também está certa. A única que está errada é a primeira, tá? Então, você já consegue ver que tem algo errado na primeira, quando você bate o olho e já vê, ó, resíduos sólidos, melhores formas, lixão, né? Você já consegue identificar alguma coisa aqui estranha com a primeira. Então, só a primeira estava errada e todas as outras estavam certas. E essas aqui, elas falam o quê? Diretamente a respeito do gráfico. Então, nós precisamos fazer uma interpretação gráfica para dar conta de responder essa questão. Essa, por exemplo, está falando das regiões norte e nordeste, que têm o maior volume de lixões do que de aterros sanitários. Tá certo? Ó, norte e nordeste tem mais lixão, que é o vermelhinho, do que aterro sanitário. Essas são aquelas questões que a gente precisa sentar, parar, né, e focar e interpretar. Depois vem a 4. A 4 é em homenagem aos Jogos da Juventude. Os Jogos da Juventude é um mega evento. E esses eventos, eles vêm e deixam um legado para a cidade, deixam um legado para as pessoas que participaram. A Aninha, por exemplo, foi voluntária. Nós ainda não tivemos aula com ela depois do evento, mas nós vamos falar com ela e querer saber tudinho o que aconteceu, qual foi a impressão que ela teve. Todos vocês também se organizaram para ir viver um pouquinho desses Jogos da Juventude. Então, esses mega eventos, eles são cruciais, né, para o desenvolvimento tanto urbano, social, como da própria infraestrutura, porque a infraestrutura, ela recebe reparos, né, do próprio COB. O social, porque as pessoas que moram na cidade participam, acabam vivendo aquilo. Outras pessoas viajam de longe, como os voluntários, para também se envolver nesses megas eventos. Então, são situações do esporte, né, que marcam uma grande festa esportiva. Então, pensar nesse mega evento e traçar linhas metodológicas que possam dialogar com a sustentabilidade é emergente. Por isso que eu pedi para vocês irem, tirarem foto, observar se tem lixo, se não tem, se os lixos são já separadinhos. Por que separadinhos? Porque separado já vai cada um para um destino. Se não for separado, vai tudo para o lixão. E o volume no lixão fica muito maior. Então, quando nós temos os lixos, as lixeiras separadas, nós temos o quê? Nós temos uma possibilidade de ampliar, né, essa relação com o meio ambiente, não jogando tudo lá no meio ambiente, jogando todos os materiais, mesmo aqueles que dariam para reciclar. Nós temos uma relação também de responsabilidade com as pessoas que trabalham com isso. Existem pessoas que sustentam as suas famílias com a renda do material. Então, é uma responsabilidade, sim, de todos nós. Hoje, esse mega evento aconteceu aqui, na nossa cidade, de Ribeirão Preto. Mas, daqui a uns anos, será que não somos nós que estaremos organizando
o próximo Jogos da Juventude? Será que nós não estaremos à frente de uma Olimpíada, de uma Copa? Então, a importância da gente ter essa consciência para levar com a gente, aonde é que a gente for, para que essa relação, esse compromisso seja cumprido. Afinal, se a gente não cuidar do meio ambiente, já já nós estamos morando num lixão. Então, nós precisamos ajudar nessa proposta também. E o 4 dizia: mega eventos podem ser caracterizados por duração curta e pré-estabelecida, por presença de grande público, por nível de envolvimento financeiro, principalmente do setor público, entre outras características. Assim, existe um impacto decorrente da infraestrutura desenvolvida para a realização desse tipo de evento. Identifique abaixo as afirmativas indicando sobre qual ou quais sistemas e onde o impacto gerado costuma incidir. A palavra incidir, né? Acontecer. 1. Ocorre impactos sobre o sistema econômico da cidade sede? Ocorre esse impacto, né? Sim ou não? O que nós achamos sobre isso? As pessoas que vêm aqui consomem da cidade, né? Levam uma lembrança, consomem através de espaços para se acomodar dos hotéis, elas comem aqui, comem, então gera impacto econômico, sim. 2, ocorre impacto sobre o sistema econômico da cidade antagônica? Essa expressão, cidade antagônica, significa o quê? Uma cidade antagônica é uma cidade contrária à cidade de realização do evento. Por exemplo, aqui é Ribeirão Preto. Uma cidade antagônica é Rio Preto. Vai acontecer o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento econômico em Rio Preto? Não, vai acontecer aqui, né? Então, o 2 era um distrator. O que é distrator? É um termo colocado para tentar te distrair. Por isso que a gente precisa ler com atenção. Essas provas fechadas de alternativas, elas trabalham com isso. Ela trabalha medindo a sua atenção. Então, a importância de você fazer essa leitura criteriosa para não cair nas pegadinhas. 3. Ocorre impacto sobre o sistema social da cidade sede? Sim, o impacto é socioeconômico. Por quê? Porque as pessoas fazem amizade, se relacionam, conversam, ampliam o network, né? Então, sim, a resposta é a resposta B, B de bola, que tem um impacto no sistema econômico e social. O item 4 também era outro distrator, né? Viu que está estranho, a palavra é confusa, antagônica. Vocês estudaram antagonismo lá no ensino fundamental, né? Mas se de repente você tiver uma dúvida em relação à palavra, pode chamar o professor, perguntar, professor, eu não sei o que é essa palavra, você pode me explicar? Né? Então, nós temos elementos para conseguir driblar aí, se de repente a gente não sabe o que significa a palavra. A 5 traz o conceito do triplo bottom line, que é o tripé da sustentabilidade. Qual é o tripé da sustentabilidade? É pensar no ambiental, pensar na relação social e pensar na relação econômica. Esse é o tripé da sustentabilidade. Então, quando nós formos fazer um evento, por exemplo, eu preciso ver, esse evento vai ser ao ar livre? Não vai ser? Qual a relação desse evento com o meio ambiente? Do ponto de vista ainda desse meio ambiente, mesmo que eu faça dentro de uma quadra, tá? Não será meio ambiente, mas será um meio. A quadra é um meio onde as pessoas vão conviver. Eu preparei água para as pessoas consumirem? Como é que está o banheiro? Eu coloquei lixo para que o banheiro pudesse ficar limpinho, preparei os cestos para acomodar os papéis higiênicos sujos.
Eu pensei nas lixeiras para que elas possam já separar o material de forma que nem tudo vai para o descarte final, que o material possa sofrer uma pré-seleção, né, para que não se avolume todo lá no final, seja o aterro sanitário, o aterro controlado. Eu estou pensando nessas hipóteses, isso é importante. Qual a relação que eu tenho com isso? E não só no evento, gente, dentro de uma academia. Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente pensa nesse ambiente da academia? Como é que a gente respeita essa pessoa que frequenta essa academia? E como é que a gente atrela tudo isso ao potencial econômico? Porque, de repente, eu penso em coisas mirabolantes que não se encaixam na renda, na receita da academia. Então, também preciso conectar todas as minhas ideias com aquilo que eu posso gastar, com a economicidade, com aquilo que possa ser viável dentro da estrutura que eu estou. E aí, então, diz, ó, a sustentabilidade deve estar baseada em um tripé que contempla determinadas bases. Diante do que representa o triple bottom line, o profissional de educação física deverá realizar seu trabalho de tal modo que possa ser considerado mais sustentável em sua atuação profissional. Identifique entre as alternativas apresentadas abaixo aquela que indica as fases que devem ser priorizadas de acordo com o tripé acima mencionado. Então, ó, a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e futuras, sim, né, gente, é social. A sociedade é economicidade, sim. Próximo, B de bola. A preservação do meio ambiente para as gerações atuais e anteriores, né? Ó, anteriores, já é um distrator. A sociedade e a dispensabilidade, né? Esse termo dispensabilidade é dispensável? Não, não é, né? É indispensável. C, a preservação do meio ambiente para as gerações atuais, anteriores e futuras. Gente, quando fala de anteriores, você já, né, já desconfia, tem alguma coisa errada. A dispensabilidade e a economicidade, distratores. D de dado. A preservação do meio ambiente para gerações atuais e anteriores, de novo. E a sociedade e a economicidade, E de elefante, a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e futuras, a sociedade e a dispensabilidade. Então, o termo dispensável não se encaixa. Opção correta é a opção A. 6. Vivemos numa sociedade extremamente consumista. Não estou falando, né, nenhuma inverdade e nem algo que vocês desconheçam, porque nós somos consumistas mesmos. Eu até falei em sala de aula, para que a gente pudesse fazer, né, o trabalho de guardar todo o material que a gente usa, tudo que a gente descarta ao longo do dia, para a gente verificar, quantificar quanto é que nós estamos gerando de material reciclável. A hora que vocês tiverem um tempinho, façam isso. Vocês vão se surpreender. Nós acabamos gerando muito resíduo sólido ao longo do dia. Então, a necessidade da gente pensar nisso e, ó, diminuir. Nós temos uma teoria que na realidade, não é uma teoria, é uma reflexão que alguns pesquisadores trazem a importância da gente pensar sobre esse ponto de vista do consumo, daquilo que a gente pode reciclar, daquilo que a gente pode diminuir, né, com o material que a gente gera, a partir dos 5 R's. Por que R's? Então, tudo aquilo que eu vou consumir, ó, dá para reciclar? Dá para reutilizar? Reciclar e reutilizar são coisas diferentes. Reciclar passa por um processo, muitas vezes, industrial. Por exemplo, transformar o vidro num novo vidro, transformar um plástico num novo produto plástico. Então, isso é reciclagem, quando eu passo por um processo industrial. Reutilizar é quando eu reutilizo a garrafa PET para guardar água gelada na geladeira, quando eu reutilizo o pote de sorvete para guardar
outras coisas, né? Quando eu reutilizo o pote de margarina para guardar coisas também dentro da geladeira, fora da geladeira. Então, isso é reutilizar. 5 R's: reciclar, reutilizar, repensar. Será que eu preciso disso? Será que isso que eu estou consumindo não tem outro material que possa ser 100% reutilizável ou 80%? Será que não dá para repensar isso, né? Então, ó, reciclar, reutilizar, repensar, reduzir, tá? Como eu faço para reduzir? Se eu vou comprar uma coisa que vem com muita embalagem, eu posso desperdiçar essa embalagem. Se eu vou comprar alguma coisa que vão me dar uma outra sacola e eu já estou com 2 sacolas na mão, eu posso enfiar aquilo que eu estou comprando dentro das sacolas que já estão na minha mão, não preciso pegar mais uma sacola adicional. E eu posso recusar, eu também posso, né, me conter e não fazer uso daquilo. O Samir até comentou com vocês sobre a bandejinha de isopor que nós adquirimos nos supermercados, que nós podemos falar, não, olha, não quero que o meu presunto, né, a minha mussarela venha nessa bandejinha. Você pode colocar só no plástico, né? Então a gente pode sim recusar. E aí aqui, ó, vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. A partir dessa afirmação, quais bons hábitos devem ser preconizados durante a prática de atividade física em espaços abertos? Aí nós temos várias opções aqui, com muitos distratores que estão bem na cara, e a opção E, que é a verdadeira: não jogar ou deixar lixo no local. E mais do que isso, né? Ficar antenado para que as pessoas que estejam com você, os seus alunos, também não façam, né? Os nossos alunos aprendem por imitação. Então, a importância da gente não fazer esse tipo de coisa e da gente também levar a instrução para que o nosso aluno não faça. Nós somos responsáveis por eles também. Número 7. Nas últimas décadas, foi documentada uma mudança de cenário nas áreas de saúde e meio ambiente. A atualização do conceito de saúde reconhece que, para enfatizar o viés profilático, olha uma palavra difícil também, profilaxia, prevenção de doenças, tá? Deve ser considerada a relevância da interferência direta ou indireta de determinados fatores que podem interferir na saúde humana. Com base na atualização ocorrida, identifique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta quais fatores podem interferir direta ou indiretamente e que pode ser prevenido em relação à saúde humana. Neste caso, opção correta é a opção E. Deve ser considerada a relevância da interferência direta e indireta nos fatores ambientais na prevenção de doenças e agravos à saúde humana. Aqui entra, lembra que nós comentamos sobre a importância da gente verificar a área onde nós vamos propor a prática de exercício físico, né? Áreas que estão infectadas com carrapato, a importância da gente não, né, ir para esses locais que tem a febre maculosa, que é muito séria, a importância da gente conhecer o espaço onde nós vamos levar o nosso aluno, de repente tem formiga, ele é alérgico, de repente você chega nesse espaço não tem sombra, então fazer exercício ao ar livre é maravilhoso, mas desde que a gente preserve a saúde do nosso aluno, nós não podemos colocar o nosso aluno em risco de doenças, né? Então, isso seria o quê? Em consequência da nossa parte, a importância da gente estar consciente sobre isso e antenado para não colocar em risco a saúde do nosso aluno. 8. Uma economia sustentável pode ser observada quando as decisões de desenvolvimento, políticas e práticas das pessoas não esgotam os recursos da terra. Um exemplo prático relacionado aos esportes está na candidatura de cidades para a realização dos Jogos Olímpicos.
Tal candidatura está ligada ao atendimento de práticas ecológicas, de projetos da Vila Olímpica, outras instalações e ao diagnóstico e tratamento dado às cidades candidatas. Identifique abaixo qual das alternativas apresenta os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estão mais diretamente relacionados ao exemplo prático sobre a candidatura de cidades para os Jogos Olímpicos. Então, a alternativa D de dado é que está mais ligada aos 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Inclusive, que isso aqui, ó, está onde? No nosso trabalho científico, que vocês foram convidados a apresentar esse trabalho lá no CPESCI, que vai acontecer de 16 a 20 de outubro. Opção D de dado, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e padrões responsáveis. Essa questão também dialoga com a informação que eu levei para vocês sobre o Japão e o quanto o Japão fez em termos de sustentabilidade. Lembra que a gente comentou sobre as medalhas que eles fizeram a partir de restos de dispositivos eletrônicos, que as camas foram feitas de papelão, que o transporte da Vila Olímpica até os locais dos jogos eram feito com ônibus, com energia renovável. Então, o Japão deu um show nessas instruções e nessas medidas sustentáveis para o mundo todo. Nada melhor, né, gente, que um jogo olímpico para mostrar ao mundo todo como se faz as coisas. Por quê? Porque lá tem diferentes povos, diferentes culturas que vão levar essa informação para o seu meio. Então, é uma iniciativa que começa pequenininha e que é muito ampliada. Começa pequena com as pessoas que participam dos jogos e que todo mundo que participa vai para o seu país de origem, levando a informação e a boa nova, fazendo com que a notícia cresça e corra. 9. Com base no entendimento de esporte sustentável, se ao chegarmos em uma praia onde as faixas de areia estão tomadas de praticantes de altinha e frescobol, podemos afirmar que altinha sabe esse jogo de bola que nós fazemos, tipo embaixadinha, né? Então, é a bola altinha que passa lá para o amigo, tá? Esse altinha é bem carioca. Quem fez essa questão foi um professor carioca. E aqui ele quer dizer o seguinte, ó, por mais que o exercício físico seja excelente, e nós temos que propagar, né, a importância da adoção de um estilo de vida ativo e saudável, só que isso não dá o direito de tolir as pessoas de terem acesso à praia. Se todo mundo fica jogando frescobol e altinha ali na praia, nas margens, né, do mar, a pessoa que não está fazendo nada, ela fica sem ter acesso a ir se banhar. Por quê? Porque nós não estamos também respeitando o direito de ir e vir dessas pessoas. Então, essa questão fala sobre isso, sobre a importância da gente pensar em locais estratégicos, especialmente ao ar livre, cuja prática de exercício físico possa ser feita, mas sem impedir, sem tolir as outras pessoas, né, a exercer o direito de ir e vir para onde elas desejam. E a questão correta era a questão B, B de bola, que é preciso haver uma reflexão se a forma como se apresenta o cenário garante a integridade do meio natural e da sociedade como um todo, se existe respeito pela utilização do espaço coletivo e uma organização que permita uma ampla participação da comunidade, tá? Uma questão muito interessante para nos fazer realmente pensar. E a questão 10 traz: em nossas aulas, verificamos que o profissional de educação física pode desenvolver diversas atitudes para sensibilizar os seus alunos clientes, para as boas práticas sustentáveis. A utilização de materiais sustentáveis no exercício profissional é uma delas. Que outras ações podem ser adotadas para colaborar com a sustentabilidade em ambiente que favoreçam as práticas corporais? Olha, aqui
entra a nossa ação no Pop Rua, né? Nós chegamos lá com material reciclável, o material de acesso às pessoas que moram em situação de rua, a gente não está falando de nada comprado, nós estamos levando, né, um material muito contextualizado para que eles possam se divertir. Estamos dando oportunidade e possibilidades de uma diversão muito coerente com a realidade que eles vivem. E aqui na questão diz, ó, situação 1, manter a climatização dos espaços fechados na temperatura mínima durante todo o verão. Isso daqui consome muita energia elétrica. Então, não é uma medida que dialoga, né, com o que nós estamos falando, com a sustentabilidade, com a adoção de medidas que possam contemplar o triplé, né, ó, do meio ambiente, o triplé social e da economia, da economicidade. Não é porque a gente pode pagar por essa energia que a gente pode usar de forma abundante. Por quê? Porque não é algo que nós temos de forma, né, ilimitada. Quantas campanhas nós já temos? Quantas campanhas nós já participamos para diminuir o consumo de energia, o consumo de água? Então, a importância da gente usar com respeito. Opção 1, não, tá errada. Opção 2, estimular banhos longos e relaxantes após a prática de exercício físico? Não, é um gasto excessivo de água que é um bem natural, mas que nós precisamos usar com consciência, né? Opção 3, aumentar o vínculo de aluno-cliente com o meio ambiente, oportunizando a realização de atividade física no meio externo. Uma ótima opção, né? Para que a gente também possa valorizar e implementar ações como essa, para que o nosso aluno não fique só dependente do ar-condicionado, mas que ele também possa ter um contato com a natureza, possa acordar mais cedo, que é mais fresquinho, fazer à noite, que é um pouco mais fresco também, uma prática de exercício físico noturno, né, que pode valorizar esse contato com o meio. E 4, favorecer a participação em esportes de aventura. Também é uma boa estratégia para que esse aluno possa vivenciar um pouco mais a natureza. Com isso, ele pode desfrutar de uma diminuição do nível de estresse, de tensão. A relação do homem com a natureza é capaz de propiciar tudo isso. Existem muitos estudos científicos que trazem, inclusive, esse tipo de informação muito bem quantificada. Então, a opção E de elefante era correta, que traz apenas a opção 3, que é o contato com a natureza, nosso incentivo para que isso aconteça, e a opção 5. E essa foi a nossa avaliação, né? Essa avaliação, que é o nosso avaliando o aprendizado 1, logo será disponibilizado no sistema avaliando o aprendizado 2. Cada um dos avaliandos valem até 2 pontos. A maioria de vocês foi muito bem. Nós tivemos como nota média 1,4, tá? O próximo avaliando o aprendizado será o número 2 e logo será liberado no sistema. Então, vocês vão entrar pelo próprio aplicativo para fazer essa avaliação. Não será comigo presencial. O Avaliando Aprendizado 2 será virtualmente. E vocês também farão a avaliação única, que acontecerá de 6 a 11 de novembro. Essa será presencial e comigo lá na Facul. E eu fico por aqui, deixo para vocês os meus votos de parabéns, porque em geral vocês foram muito bem. Registro, tá? A importância de todo mundo estar com roupa para atividade prática na próxima quarta-feira e que vocês consigam se agendar para fazer parte das iniciativas da Educa junto à comemoração do Dia das Crianças. Uma que acontecerá no dia 7 de novembro, que é um sábado pela manhã, lá na instituição Frasol, e a outra que acontecerá no dia 15 de outubro. Eu falei novembro, é outubro, né, gente? Uma que acontecerá no dia 7 de outubro, que é um sábado, pela manhã na Frasol.
e 15 de outubro, que será lá no Parque Tom Jobim, que fica localizado no bairro Ipiranga, e será no domingo de manhã também. Organizem-se para ir em uma das duas. Se você puder ir nas duas, melhor ainda. Mas que a gente consiga desfrutar do que a faculdade também oferece para a gente nesses projetos e nessa iniciativa de extensão e de participação da nossa profissão junto à comunidade. É assim que nós vamos ficar cada vez melhor, porque nós vamos sair no mercado de trabalho e quanto mais experiência nós tivermos, quanto mais conhecimento nós estivermos aqui, ó, alicerçados na memória, melhor será toda a nossa participação na sociedade. A sociedade valoriza quem conhece, quem tem conhecimento, quem sabe o que fala, quem sabe o que faz. Então, eu convido você para estar comigo nesses dois eventos que serão de fundamental importância para nossa profissão. Porque todas as iniciativas nós aprendemos. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, porque sempre são trocas. Eu fico por aqui, deixo meu beijo grande, fiquem com Deus, tá bom? E a gente se vê logo, logo na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Juízo e até quarta.